Bom dia, que bom que a gente está aqui mais uma vez juntos, refletindo, repensando condutas, né, para que a gente possa se manter equilibrado e com harmonia diante dos desafios que a vida, né, nos apresenta. Nós estamos usando então a obra do Rossandro Kingsley, Eu Escolho Ser Feliz, para as nossas reflexões, às terças e quintas aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, que tem como título Sonho e Realidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, né, que não está registrada nesse canal, mas que é uma história que sempre me chamou muita atenção, que é a história de uma brasileira de nome Maria Osmarina Silva de Souza. Ela nasceu numa palafita, né, chamada Breu Velho, em Rio Branco, capital do estado do Acre, em 1958, né? Ela nasceu numa família de 11 irmãos, de 11 filhos, né? Mas que só 8 sobreviveram, que era bem característico, né, nessas famílias antigas. E em 1967, a sua família deixou o Seringal para ir a Manaus abrir uma taberna. Durou muito pouco tempo, depois foram para o Pará e tiveram toda uma trajetória migratória em busca, né, de sobrevivência ali. Aos 10 anos, ela começou a trabalhar no Seringal para pagar a dívida que a família tinha com o dono, né, desse seringal, porque trouxe a família de volta do Pará, onde eles passavam por várias dificuldades. Então, mesmo as crianças tiveram que trabalhar para ajudar a família. Com 15 anos, eles têm a oportunidade de ir para a zona urbana de Rio Branco, e ela vai justamente para tratar da sua saúde. Ela tinha contraído hepatite, mas na verdade havia sido diagnosticado como malária, que é uma doença comum, né, uma doença tropical comum naquela região. Na mesma época, 2 de suas irmãs falecem, uma vítima de sarampo e outra realmente vítima de malária. E ela acaba se fixando, né, em Rio Branco em 1974, onde ela recebe os cuidados ali do bispo do Acre, que acolhe na casa das irmãs servas de Maria. Ela, então, começa a trabalhar como empregada doméstica, abandonando o seu plano inicial de ser freira, e ela vai, então, caminhando, traçando assim a sua trajetória. Ainda trabalhando, ela vai e se matricula no Mobral, que é um projeto de alfabetização do regime militar, e ela só conclui a sua alfabetização aos 16 anos de idade. E aí, quando ela termina a sua graduação, ela opta, né, por fazer um vestibular de História, e em 1984, com 26 anos, ela se forma em História pela Universidade Federal do Acre. Depois ela faz especializações na área de teoria psicanalítica na Universidade de Brasília, em psicopedagogia na Universidade Católica de Brasília, e aí segue uma trajetória toda na área política e ambiental. A Maria Osmarina é uma figura pública que muitos de vocês conhecem como Marina Silva. E quando eu trago para vocês a história dela, é independente de qualquer ideologia política, apesar da minha admiração, né, pela pessoa Marina Silva, né, tem alguns pontos que a gente considera assim, polêmicos e que é trajetória política, cada um tem, escolhas cada um tem, mas por que eu trouxe, né, a história da Marina, né, aqui para a gente hoje na nossa reflexão? Eu gostaria que vocês olhassem para a história dela, né, não imaginando assim, ela é uma candidata política, ela vai disputar a eleição. Não, não é isso. Mas porque tem tudo a ver com o tema dessa manhã, com o que nós vamos falar, que é o sonho e a realidade e a superação dos desafios da vida. Então, Rossandro, nesse capítulo, ele começa a falar o seguinte: se a gente consegue traçar essa linha, né, essa diferença entre aquilo que é sonho e que é realidade. E ele coloca que muitas pessoas sonham muitas coisas. E aí, muitas vezes, quando elas não conseguem realizar aquilo que elas sonham,
elas passam por um período de grande frustração. E isso é natural. E aí, o que o Rossandro nos traz no capítulo é que quando a gente sonha, é importante que a gente tenha essa percepção de que aquilo é um sonho e que a gente consiga traçar, né, um paralelo com aquilo que é real, né, traçar algum tipo de relação com aquilo que é real. Então ele diz, por exemplo, se você sonha em ser um cantor, então a gente está lá vendo televisão e aí a gente sonha, eu quero ser um cantor. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: mas será que a gente é afinado? Nossa, eu adoraria cantar, já pensou aquele monte de gente cantando, mas eu ia afastar todo mundo, né? Eu ia ser a última das últimas das últimas. No The Voice eu não ia conseguir chegar nem às eliminatórias iniciais, não ia nem chegar a subir naquele palco, porque não dá, né? Não dá, eu teria que treinar muito, né? Então ele diz assim: é preciso que a gente consiga manter um mínimo de relação com aquilo que é o real. Então, a todo tempo, o nosso sonho ele precisa ser um sonho que tenha algum tipo de correlação com aquilo que a gente já faz. Caso contrário, a gente vai estar sempre criando uma espécie de sonho fantasioso que não vai ser realizado, e aí isso vai acabar gerando um único sentimento, né? Um sentimento de incompetência, para que a gente possa reforçar internamente a nossa suposta incapacidade de alcançar os nossos anseios. E aí, com isso, a gente passa a julgar que se o outro conseguiu, é porque o outro tem mais sorte que eu. Né? E não é bem assim. Rossandro nos chama a atenção de que a gente precisa ser capaz de reconhecer as competências e os recursos que nós temos e pensar, né, sobre eles e lançar aí os nossos sonhos. Aí sim a gente consegue fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. E aí ele diz, por exemplo, da primeira vez que ele viu uma pessoa falando em público. E ele achou fantástico a pessoa falando, todo mundo ali olhando. E aí, quando ele chegou em casa, ele foi falar para a mãe dele. Ele disse assim: olha, foi maravilhoso. E a mãe perguntou assim: por que você não pensa em fazer isso na vida, já que você gostou tanto? E aí ele disse que deu uma risada imensa e disse assim: mas eu mal consigo ler em público, né? E a senhora acha que eu vou conseguir, tímido que eu sou? E aí ela respondeu: você pensa que terá 14 anos pelo resto da vida? Você pensa que nunca vai crescer e amadurecer? Eu estou vendo o que você vai ser, você só está vendo o que você é agora. Então, o que o Rossandro usa, né, de reflexão a partir dessa vivência dele e traz para a gente no capítulo é o seguinte: a gente já pensou em tentar fazer algo parecido? Lançar um olhar à frente? Pensar em perceber no futuro que nós poderemos ser, né, aquilo que a gente pode ter e que a gente não tem hoje? E aí é claro que isso não virá do nada, né? Não basta a gente sonhar. Eu posso sonhar assim: eu quero ser milionária, ter uma casa fabulosa, né? Mas não é, eu tenho que pensar dentro da realidade, né? É preciso que a gente construa, né, que a gente tenha os objetivos e que a gente construa numa escala de metas. Então, para isso, a gente precisa perguntar assim: o que a gente quer? Ao determinar o nosso objetivo, a gente precisa elencar o que é necessário conseguir hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. E, finalmente, aquilo que parecia impossível, que parecia estar nas nuvens, foi alcançado porque a gente construiu uma escada em que a gente vai subindo ali gradativamente. Os sonhos, gente, eles são assim. Não importa a altitude que eles têm, é preciso construir etapa a etapa a sua consecução, né? Então, para simplificar, o que o Rossandro diz é assim: quando você apenas sonha, mas você não estabelece uma data, é apenas um sonho. Mas quando você sonha e estabelece uma data para realizá-lo, vira uma meta. E aí eu lembro assim, é igual aquela história da dieta, né? A gente fala assim: eu quero emagrecer. Mas aí a gente fica naquela assim, ou a gente parte para uma dieta miraculosa, em que a gente acha assim que em um mês a gente vai estar assim com o corpo da Gisele Bündchen, ou a gente acaba desanimando no primeiro empecilho. Mas por quê? Porque a gente não traça objetivos, porque a gente não cria essa escada, né? A gente quer o resultado para amanhã. A gente tem uns sonhos que são assim impossíveis de serem realizados. Então isso dá frustração. Agora, se eu traço objetivos, se eu coloco metas, se eu
construo, né, isso, se eu coloco disciplina nisso, se eu vou realizando isso pouco a pouco, a certeza de sucesso é muito grande, né? Então, muitas pessoas se paralisam na realização de seus objetivos e sonhos, porque vão perder muito tempo lamentando o sucesso dos outros, né? Então a gente olha para o nosso colega e fala assim: caramba, mas ele, né? Fulana, né? Nossa, né? E aí a gente fica sempre até dizendo assim: ah, mas fulano tem sorte, ah, ele tem talento, é o dom dele, né? E a gente esquece que o outro fez um esforço muito grande para estar onde se encontra. Por isso, uma das principais medidas para que a gente possa realizar os nossos próprios sonhos é deixar de ficar lamentando o sucesso dos outros e, ao invés de simplesmente invejar, que a gente possa se inspirar na atitude do outro e trazer esse esforço, essa determinação do outro para a nossa vida, né? Então, aí Rossandro chega a um ponto do capítulo em que ele diz: mas como seria esse processo e qual a relação desses nossos sonhos pessoais com a inveja dos outros, né? E aí Rossandro fala que para a gente entender isso, a gente precisa saber qual é a diferença de inveja e cobiça. Vocês sabem? Eu confesso a vocês que antes dessa leitura, eu não sabia. Eu sempre entendi inveja e cobiça como sendo sinônimos, né? Mas Rossandro nos explica que não. Ele diz que a inveja significa desejar que o outro não tenha, magoar-se porque o outro tem. Já a cobiça significa querer ter também. Vamos explicar isso aí. Inveja, por exemplo, de acordo com o que o Rossandro coloca, é quando o seu vizinho vai lá, compra um carro novo e você, lá no seu subconsciente, você pensa assim: tomara que no próximo feriadão ele vai lá e morra num acidente. Miserável. Isso é inveja. Nossa, aí você vai dizer: nossa, gente, ninguém pensa assim. Tá, mas isso é inveja. Agora, cobiça é quando o seu vizinho compra esse carro novo, você acha o carro muito legal e você pensa consigo: puxa, mas ele ganha a mesma coisa que eu ganho. O que ele fez para conseguir enquanto eu não consigo? E aí, Roçando sugere que a gente possa perguntar para o vizinho: pô, rapaz, como é que você conseguiu comprar esse carrão? Aí ele vai falar: ah, eu estou vendendo bolo congelado. E aí isso está dando uma grana boa. E aí o Rossandro diz assim: se for esse o caso, você já chega em casa, conta para sua esposa, os dois entram no YouTube e vão lá buscar um tutorial de como fazer bolo de pote. Você monta uma força-tarefa para esticar a renda familiar, já que você também quer aquele carro. Então, Rossandro nos faz refletir nesse sentido, né? Porque muitas vezes a gente olha para as conquistas do outro e fala assim: ah, mas é fácil para fulano. Não, não é fácil para ninguém. Mas a gente precisa ter essa consciência que a gente não tem que ficar pensando no outro, a gente tem que pensar na gente, traçar os nossos objetivos e as nossas metas, né? E aí ele brinca assim: ó, digamos que o seu vizinho foi lá e comprou uma TV OLED com 60 polegadas. Aí ele brinca assim: para ver o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha. E aí ele diz assim: inveja é você pensar que no momento em que o aparelho for conectado na tomada, ele vai explodir. Cobiça é você querer comprar uma televisão igual. Inveja é o seu vizinho, né, pintar a casa dele de bege e no dia seguinte você comprar honestamente e pintar a tinta da mesma cor. Nesse caso, você não invejou, mas você cobiçou. Aí, o que o Rossandro traz é que competição é a gente querer fazer o nosso melhor sem destruir o outro, sem utilizar os artifícios que tentam destruir a concorrência ou seu colega. E ética é a capacidade de perceber que você pode conseguir o seu melhor sem ter que destruir absolutamente ninguém. Então, é isso que o Rossandro nos traz, né? Porque pode parecer besteira, a gente pode pensar assim: ah, para que está falando de inveja, de cobiça? Mas nesse mundo de redes sociais, esses sentimentos eles têm aflorado bastante em nós. É muito comum que as pessoas queiram. Tem gente que fala assim: ah, a gente não pode expor nada porque as pessoas têm inveja. Mas normalmente quem fala isso é porque sente inveja. Internamente não se assume. Porque quem não é invejoso não está preocupado com a inveja alheia, não é mesmo? Então, a verdade é que a inveja nos corrói por dentro. Já a cobiça pode ser uma mola propulsora para a realização dos nossos sonhos.
Então, o que o Rossandro diz é que o ideal é que a gente consiga, né, avaliar criticamente se a gente precisa ou não ter um carro novo. Às vezes a gente não precisa do carro novo, porque deixa o nosso vizinho carro novo dele, a gente não precisa daquilo. Se isso vai fazer a gente mais ou menos feliz. Porque talvez a gente não precisa ter as mesmas coisas, né? A gente não precisa ter as mesmas coisas que os outros têm. Mas caso nós tenhamos os nossos sonhos, é muito importante que a gente siga esses sonhos e que a gente se inspire naquelas pessoas que já conquistaram. Porque muitas vezes elas vão nos dar os sinais de como isso foi possível, mas não lamentando ou invejando quem já conquistou. E aí o que é muito importante é que ele diz assim, mas nunca ache que é tarde para realizar, porque aí a gente vai estar assinando, né, uma sentença de infelicidade e morte em vida, porque não existe uma idade limite em que devemos parar de sonhar. Então ele diz assim, que na vida a gente tem meio que uma ideia de ciclos, né? Isso é muito forte. A gente acha assim, ó, a criança tem que ler até tal idade, ela tem que até tal ano fazer isso, até tal ano tem que fazer aquilo e tal. E aí as pessoas ficam sempre com a sensação de que estão atrasadas, porque não cumpriram aquilo naquele processo que está lá naquela faixa etária. Mas isso é uma ideia equivocada, porque a qualquer momento nós podemos mudar as nossas vidas. E ele traz uma frase da escritora belga Marguerite Yourcenar, que de 1903 a 1987, né, que ela faleceu em 1987, mas ele diz uma frase assim que eu até marquei aqui na leitura, porque eu acho que ela é impactante, porque ela diz assim, ó, o nosso lugar de nascimento foi aquele onde lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre a nossa vida. Então, não importa se isso vai ocorrer com 20, 30, 40 ou 80 anos de idade. O importante é que em algum momento você decida ser responsável pela sua vida sem delegá-la a pessoas ou circunstâncias. E baseado nessa frase, que eu iniciei a minha fala dessa manhã falando sobre a Maria Osmarina. Por quê? Ela era uma pessoa que tinha tudo para responsabilizar a sua vida, os insucessos, as questões familiares, a questão financeira, as dificuldades, e ela não. Ela foi capaz de aproveitar cada oportunidade. Ela não se prendeu às dificuldades da vida, né? Ela usou, né, as possibilidades. Então, naquele momento em que ela adoeceu, que ela vai para a capital e que ela tem a oportunidade de ser acolhida e que ela vai ter a possibilidade de estudar, ela vai se agarrar naquilo e ela vai, né, ampliando o seu conhecimento, galgando espaços e conseguindo as coisas para a vida dela, né? A tal ponto de que hoje ela é uma pessoa, uma figura pública respeitada por muitos. Então, a verdade, né, e que Rossandro traz aqui para a gente, é que quando nós nos responsabilizamos por nós mesmos, percebemos que a hora certa é aquela em que se começa, não a que as outras pessoas estabeleceram. Tem gente que diz assim, com 20 anos você tem que casar, com 30 você tem que ter o seu primeiro milhão. Ué, será que você quer ter um primeiro milhão? Né? Você tem que se perguntar, será que você quer ter todas as questões, né? Porque não é só ter um primeiro milhão, você quer ter o ritmo de vida que isso vai trazer para você, você quer. Então você tem que pensar o que você quer para a sua vida, né? Então, o Rossandro ainda coloca assim: ó, seu primo pode ter começado primeiro que você, sua prima pode ter passado num concurso público mais cedo, o seu colega pode ter conseguido comprar um carro antes de você, mas e daí? Comparar-se aos outros é sempre frustrante. Nós precisamos ser o nosso próprio parâmetro de comparação e sempre nos perguntar: onde eu estava antes até chegar aqui? Onde eu quero chegar a partir daqui? E com base nessa atitude, nós vamos estabelecer que onde começa é o momento correto. E afinal, né, para terminar o capítulo, ele traz para a gente essa reflexão. Realizar os sonhos, né, para nós podermos realizar os nossos sonhos, nós devemos ressignificar a nossa realidade. Sermos capazes de acreditar em nós mesmos, nas possibilidades que sempre podemos construir, sem nos importar com quem já alcançou, pois cada um tem seu tempo e seu ritmo. Só não acredite em quem diz que não é possível, mesmo que esse alguém seja você mesmo. Então, como dizia, né, meu velho pai, sorte tem quem acredita nela.
Porque não é a questão de sorte, é que quando a gente acha, né, que a gente vai ter, né, chances, né, de estar bem na vida e tudo, a gente vai mobilizar as nossas energias, o nosso potencial, e a gente vai correr atrás daquilo. Então, que a gente possa acreditar nos nossos potenciais, que a gente possa acreditar na gente mesmo, que a gente não fique mais preso, tão preso nos outros, mas que a gente consiga, né, fazer esse processo de se conhecer e saber o que me faz feliz de verdade, né? O que será que é um carro novo? Porque se você está comprando um carro novo só porque o outro comprou, vai ser a alegria só de comprar, porque depois aquilo ali vai te dar mais despesa, mais dor de cabeça, né? Eh, então, porque você tem um carro é um filho, né? Você tem uma despesa grande para aquilo. Então você tem que pensar, para que eu quero tal coisa? Agora, quando é algo que realmente você quer, que você sonha, tipo: "Ai, eu queria tanto fazer uma faculdade, eu nunca fiz". Por que não? Vamos tentar? Hoje em dia é tão mais fácil, tem modalidades EAD, tem várias possibilidades aí. Então vamos comprar, mas eu não estou podendo pagar agora. Ah, por que não então encontrar um emprego de segundo turno para poder completar a renda ou fazer alguma coisa extra, alguma alternativa, para poder tentar então juntar uma grana para poder fazer isso. São possibilidades, a vida está cheia de possibilidades, mas a gente precisa se abrir a elas. Muitas vezes a gente fica tão preso ao que a gente não conseguiu, aquilo que é difícil, que a gente deixa de perceber, né, as grandes possibilidades que a vida nos dá. Então, que a gente possa, né, seguir na vida buscando aprimorar esse autoconhecimento, essa autoconsciência de quem nós somos, do que nos faz feliz e buscarmos, pouco a pouco, traçar objetivos e metas para a nossa existência, para que os nossos sonhos, né, passem a fazer parte da nossa realidade. Muita paz para todo mundo, um bom dia, muita luz, muita luz, muita luz. E a gente se encontra novamente aqui na terça-feira. Fiquem bem.